50, nesse subtítulo, né, que eles colocam nas nossas Bíblias. Na minha está aqui, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Mas também no meio aqui dessa historinha aqui, né, nós temos aqui uma parábola, né, a parábola dos dois devedores. Então vamos ver essa parábola aqui dentro do contexto que ela é falada. Amém? Todos acharam? Então, Lucas 7, do 36 em diante, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vesta, mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. As parábolas, né, nos evangelhos, a gente poderia dizer, alguns exegetas aí, né, que estudam as parábolas, costumam dizer que se nós poderíamos reunir todas as parábolas, né, nós teríamos um grande sermão, né, porque, de certa forma, todas as parábolas, elas estão em torno de um mesmo tema, que é o tema do reino, né? Então, quem é o rei, né, qual a ética e a filosofia do reino, né? Como entrar no reino, qual que é o caráter do cidadão do reino. Então, o grande tema das parábolas é o reino, né? Essa ideia de reino. E essa parábola especificamente, então, ela acaba sendo ampliada, por exemplo, pela parábola do bom samaritano. Depois, mais por uma parte aqui do estudo, eu vou mostrar para vocês como que, de certa forma, essa pequena parábola, ela segue uma mesma estrutura de contexto e de tema lá com a parábola do bom samaritano. Então, as parábolas, elas acabam, digamos assim, se repetindo, né? Ou repetindo as mesmas temáticas, né? Jesus repete a temática e amplia na outra parábola, né? O próprio Jesus lá fala, né, que o escriba lá, o bom escriba, do baú ele tira coisas novas e coisas velhas e coisas novas, né? E Jesus faz muito isso com as parábolas, né? Então, lá na frente ele diz outra parábola e ele retoma um tema que ele já havia começado em outra e amplia ele. Então, agora voltando aqui para essa parábola, vamos ver aqui um pouco sobre o contexto dessa parábola, né? Como que surge essa história aqui, né? No contexto bem próximo aqui, né? Jesus está na cidade de Naim, né? Aqui no início do capítulo 7, ele está em Cafarnaum. Aí depois de Cafarnaum, ele vai para a cidade de Naim, né? Então,
segundo os estudiosos aí, Naim fica uns 50 quilômetros, né, de Cafarnaum, praticamente morro acima, né? Então, Cafarnaum era mais a nível do mar e Naim era bem mais alto, né? Então, digamos que Jesus teve que subir uma ladeira até chegar em Naim, né? Então, dá uma... Como naquela época, né, não tinha carro e tal, né? Então, era feito a pé mesmo aqui. Então, é de um dia para 2 dias de caminhada aqui, né, maior do que a caminhada do Tião, né, vindo lá da casa dele para a igreja. Então, quase uns 2 dias de caminhada para chegar até em Naim. E chegando em Naim, tem ali um grande milagre, né, que Jesus opera, que Jesus ressuscita aqui o filho da viúva, né, conhecida a história aqui como a viúva de Naim, né? Então Jesus faz aqui um grande milagre, né, que se a gente for fazer uma hierarquia dos milagres, digamos assim, né, o maior de todos os milagres que ocorre é a ressurreição, né? Então tem algumas ressurreições, né, no ministério de Jesus, né, e são em menores números, em número, digamos assim, do que os outros milagres. Então tem um grande milagre nessa cidade, que é a ressurreição aqui do filho da viúva de Naim. E logo após, então, isso, né, Jesus está fazendo vários outros milagres aqui, e o João Batista, né, o profeta João Batista, estava preso, e ele manda alguns dos discípulos dele, né, os discípulos provavelmente vão lá visitar João Batista, quer saber o que fazer. João Batista não, vai atrás de Jesus, né? Pergunta lá se Jesus é de fato aquele que viria depois de mim e o segue. Então, é um pouco essa história. Então, aqui no capítulo 7, a partir do verso 20, aí tem essa história, quando fala aí, ó, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Então, eles vão saber se Jesus era de fato o Messias, os discípulos de João Batista. E Jesus diz aí para eles, né? Então Jesus lhes respondeu, versículo 22, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então esse é o contexto, né? De um contexto em que as pessoas, até o próprio João Batista, querem saber se Jesus é de fato o Messias, aquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, e se ele de fato era o Messias, né? Então, a gente voltar lá para o início da história, do início do Evangelho de Lucas, João Batista vê Jesus, né, ali e fala, eis o Filho de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então, ele vê Jesus e ele já fala que ele era, mas nesse momento aqui, parece que ele teve uma certa dúvida. Então, ele envia esses seus discípulos para perguntarem para Jesus se ele era de fato o Messias. E o que Jesus faz é o quê? Jesus, basicamente, ele cita digamos assim, as credenciais do Messias, segundo Isaías capítulo 35. Né? Então, lá em Isaías capítulo 35, né? Lá no a partir do verso 5, lá fala as credenciais do Messias. Né? Os cegos viriam, é o que Jesus diz aqui, no capítulo 7, 28, que está em Isaías 35, 5. Os coxos andariam, é o que Jesus diz aqui, os coxos andam, Isaías 35, versículo 6. Assistência também aos leprosos e aos surdos, Isaías também 35, 5. E os mortos são ressuscitados e os pobres ouvem o evangelho, que agora é uma citação de Isaías, capítulo 61, verso 1. Então, Jesus dá essa resposta ali para os discípulos, né, de João Batista, citando as credenciais do Messias que estava lá no livro de Isaías, conforme lá Isaías já havia profetizado. O porquê disso? Porque Jesus, né,
aqui no finalzinho, aqui no versículo 23 aqui do capítulo 7, quando ele está respondendo os discípulos de João Batista, ele fala que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então as pessoas estavam em dúvida, estavam achando algumas coisas ali, falavam, bem, ele não deve ser o Messias, tem alguma coisa errada aí que ele está fazendo, que ele não é o Messias. E Jesus fala, olha lá, aqui as credenciais do Messias, conforme lá em Isaías, e é isso aqui que eu estou fazendo. Por que disso? Porque havia um erro de interpretação, né? O povo daquela época, o Israel estava sob o jugo dos romanos, né? E eles esperavam esse Messias militar, né? Um líder militar, como lá na Bíblia dos católicos, lá, né? Tem lá o livro de 1ª e 2ª Macabeus, né? Como na época dos Macabeus, que foi um pessoal ali que fez uma rebelião e tentou lutar contra o Império Romano na época e tal. Então eles esperavam isso. Não, agora vai vir o Messias verdadeiro, né? Porque aquele lá dos Macabeus não era, o líder dos Macabeus lá não era, porque ele fracassou. Então eles esperavam um líder militar que viria e tiraria Israel do jugo dos romanos. Só que Jesus mostra que vocês entenderam errado, não é bem assim. Olhem lá para Isaías, o que Isaías prometeu sobre o Messias? O Messias é aquele que veria, né? E digamos assim, traria grandes obras de misericórdia e não vitórias espetaculares, né? Então, essas tais obras de misericórdia e não nas vitórias espetaculares sobre o exército romano, que a obra do verdadeiro Messias seria realizada. É isso que Jesus está falando. Então ele fala, os cegos veem, os coxos andam, né? E aos pobres é pregado o evangelho. Então, essas são as credenciais do verdadeiro Messias. Não é esse líder militar que vai vir, vai liderar Israel para sair sob o jugo dos romanos, né? E a gente sabe que no decorrer da história, na verdade, o que vai acontecer é que os romanos, de fato, vão acabar com a nação de Israel, né? Se a gente for olhar para a história, lá no ano 80 depois de Cristo, então, os romanos invadem ali e acaba, né? Acaba a nação de Israel, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, como o próprio Jesus já havia falado, né? Que ele fala lá que essas pedras aqui não sobraria pedra sobre pedra quando ele olha para o templo, né? Então, os romanos de fato acabam com a nação de Israel, né? Naquele momento, né? Vocês veem, a nação de Israel só vai se tornar nação novamente em 1946, né? Se eu não me engano, 48. Eu achei que era um ano só depois da Segunda Guerra, então um pouquinho depois, né? Na tal da Guerra dos 6 Dias lá, né? Então, a nação de Israel deixa de existir, na verdade. Então, o Messias não vinha com esse objetivo de ser esse líder militar. E é isso que Jesus mostra. Só que, entrando aqui, né? Senão minha introdução fica muito grande. Entrando aqui no texto, né? Nós vemos aqui que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então, quem que era o fariseu? O fariseu convida Jesus para jantar na sua casa. O fariseu era um líder religioso, né? Ele também pregava, digamos assim, também, trazia alguns ensinamentos do judaísmo e também para o povo. Mas o fariseu era, antes de mais nada, também um líder administrativo, né? Do judaísmo, né? Então, ele ditava as regras e nesse caso aqui especificamente, ele chama Jesus para fazer um teste com Jesus, para ver se Jesus de fato era um mestre do judaísmo que merecia ser ouvido, ou se ele era de fato quem o povo dizia que ele era, que era o Messias e tal. Então ele leva Jesus para a casa dele com esse intuito, né? Esse tipo de banquete aqui, né? Alguns historiadores vão dizer que ocorria muito, né? Quando um fariseu abria sua casa. Então dava ali um grande banquete. Esse fariseu com certeza era alguém de posses também, era alguém rico. Então ele fazia aquele banquete, jantar para todo mundo, as portas da sua casa ficavam abertas, né? E as pessoas poderiam entrar e participar desse banquete, não é? Porque geralmente ele recebia um convidado, e esse convidado, como no caso aqui de Jesus, era um mestre novo, né?
Era um mestre que apareceu por aí, um novo rabi, e ele chamava, então, o fariseu chamava esse rabi para comer na sua casa, e depois do banquete ele ia ter alguma discussão teológica, eles iam, né, debater ali, e aquele fariseu, então, daria o veredito, se esse novo mestre, se esse rabi, era um mestre que merecia ser ouvido ou não. Então essa é a lógica, né? É a lógica do texto aqui. Nós vamos ver aqui no texto, né, quando Jesus está questionando aqui o fariseu, que ele fala: eu entrei na sua casa e você nem trouxe água para lavar os meus pés, enquanto essa, né, lavou os meus pés com as suas lágrimas e tal. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo aqui que o fariseu, né, essa era uma regra básica de todo bom anfitrião naquela cultura, né? Então, quando recebia alguém, os servos desse anfitrião, que no caso era o fariseu, o dono da casa, traziam-lhe uma bacia com água, lavava os pés desse convidado que vai entrar na casa. E ao sentar para comer, né, todos tiravam as sandálias e tal, e esse convidado tinha os seus pés lavados ali pelos servos do dono da casa. E ele não fez isso com Jesus. Por que ele não fez isso com Jesus, né? Porque ele estava aqui demonstrando a sua superioridade em termos de autoridade ali eclesiástica, em termos de classe social diferente, a sua superioridade em relação a Jesus. Porque se o convidado fosse alguém do mesmo nível dele, ele teria que ter feito isso. Ele teria que ter pedido que algum dos servos dele lavasse os pés desse convidado. Então, quando ele não faz isso, é porque ele considera que Jesus não era digno disso, né? Isso era muito da cultura da época, né? Tem um comentarista lá do século XII, um tal de Ben al-Salib, uma coisa assim, que é da região ali do Oriente Médio, e ele fala sobre isso, né? Essa questão do lavar os pés, e não lavar os pés de um convidado na sua casa é só porque você considerava ele alguém muito inferior a você, seja em termos de classe social, seja em termos no caso aqui, como era dois religiosos, então o fariseu era um religioso, Jesus, de certa forma, era um religioso também, então o fariseu se considerava acima de Jesus a ponto de ele poder julgar Jesus, se Jesus era um verdadeiro mestre ou não. Então ele leva Jesus para a casa dele com esse intuito, né? Então essa que é tudo isso aqui que é o contexto dessa passagem aqui, né? E por isso que, como eu li aqui o texto sobre lá João Batista, que Jesus fala, né, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E era isso que o fariseu queria, na verdade. Ele queria achar algum motivo de tropeço para dizer que Jesus não era o verdadeiro Messias. E é nesse contexto, então, que Jesus conta essa parábola, né? Ele chega para o fariseu e fala, eu quero te contar uma historinha, né? O fariseu, não, beleza, diz a história aí. E Jesus diz para ele, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então aqui ele faz uma proporção aqui de 10 vezes, né? Então o que devia mais, devia 10 vezes mais do que o que devia menos, né? Então um devia 500 e outro devia 50, não é? Então uma proporção aqui de 10 vezes mais. Mas, no entanto, né, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Essa introduçãozinha da parábola aqui é muito interessante, porque a parábola começa, né, já que o fariseu esperava de Jesus ali uma discussão teológica, então Jesus introduz aqui uma discussão sobre perdão. Então ele fala, quem o credor, né, perdoou os dois. Um devia 500, muita coisa, o outro devia 50, 10 vezes menos, né, do que aquele outro primeiro. Mas só que aí ele muda a perspectiva, né? Ele faz uma quebra de expectativa, porque ele está falando de perdão. Então esse credor perdoou os dois, mas a pergunta é, qual dos dois vai amar mais esse credor? E aí o fariseu, né, responde, aquele a quem mais foi perdoado. Então ele muda
o foco da questão teológica aqui, dessa temática do perdão para a temática do amor. E por que essa mudança de foco, né? Aqui no verso 42 diz aí, ó, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, então a questão que Jesus mostra aqui é que não importa. Um devia 500, o outro devia 50. Mas, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a ambos. Ou seja, a questão do perdão aqui, Jesus fala, isso aqui não está em jogo. Por quê? Porque não importa se deve muito ou se deve pouco. Ninguém tinha condição de pagar o credor. Veja como que, nesse jogo de Jesus aqui com o fariseu, né, como que essa questão entra aqui. Então, imagina que na lógica do fariseu, ele devia pouco. Ele era o que devia só 50. Não é? Ele devia pouco, ele era um líder religioso, ele liderava ali as pessoas na adoração a Deus, no louvor a Deus, né, no cumprimento da lei. Ele não só era alguém que cumpria a lei, na lógica dele, obviamente, né, que servia a Deus, mas ele liderava Israel nisso, né? Ele ajudava Israel a servir a Deus, a cumprir a lei e por aí em diante. Então ele era alguém que devia pouco, né? Ele devia pouco para Deus, digamos assim, porque ele estava a cada dia fazendo a sua parte. Já aquela mulher que entrou na casa dele, que aqui a descrição dela, no versículo 37, é: eis que uma mulher da cidade, pecadora. Então essa mulher era conhecida, né? Ela era conhecida como pecadora, uma pecadora contumaz, digamos assim. O termo aqui, esse termo aqui, ó, uma mulher da cidade, pecadora, os exegetas, lá, os comentaristas vão dizer que provavelmente, não dá para ter certeza, mas provavelmente é um eufemismo para prostituta, né? Então, uma mulher da cidade, pecadora. Então, ela exercia uma profissão, digamos assim, que era conhecida como de pecadora na cidade. Então, é essa lógica. Ela provavelmente era prostituta, né? Alguns comentaristas chegam a especular que seria Maria Madalena, por exemplo, mas é só uma especulação, né? O texto aqui não traz essa informação. Então, essa mulher, a parábola tem, digamos assim, né, um devedor que deve muito, um devedor que deve pouco. E aqui Jesus está fazendo essa analogia com os personagens da história, né? Então, você tem um fariseu que, na lógica dele próprio, devia pouco. Mas tem a mulher, que na lógica do próprio fariseu também, devia muito, né? Só que o que Jesus fala aqui é que nenhum dos dois tinha condições de pagar. Não importa se deve muito ou se deve pouco, nenhum dos dois tem condição de pagar. Por isso ele perdoa ambos, né? O credor aqui no caso. Qual que é a questão aqui, né? A questão aqui, sobre essa questão do perdão, né, é que o perdão, nós sabemos que o perdão, nós já conhecemos na nossa teologia reformada, que o perdão é simplesmente pela graça. Né? Por que é pela graça? Né? Porque a dívida, não importa se você acha que você é um grande pecador, ou se você acha que você é um pecador que peca pouco, um pequeno pecador, a questão não é essa, né? Lá no Berkoff, lá, né, no livro da Teologia Sistemática, lá, a gente lembra que tinha sobre essa questão que falava lá que o tamanho da dívida, né, não depende do tamanho do devedor, né, mas do tamanho do credor, né, digamos assim. O tamanho da ofensa é do tamanho do ofendido. Isso, inclusive, é uma lei do direito mesmo, né? Então, sim, o tamanho da ofensa depende do tamanho do ofendido. E como o pecado é uma ofensa ao próprio Deus, né? O Deus que é, como na teologia judaica, eles chamam de o eterno, né? O próprio nome de Deus lá, Yahvé, né? Eu sou, né? Ou seja, aquele que é, aquele que de fato é. E como ele é o Criador, tudo aquilo mais que também é, ou que existe na dependência dele, né? Existe nele, né? Como o apóstolo Paulo diz, né, lá no discurso dele em Atenas, né, nele nos movemos
e existimos, né? Então vocês veem a magnitude desse Deus que foi ofendido. Então a ofensa é gigantesca, né? Então não tem como ser paga, nenhum de nós podemos pagar. E essa que é a lógica que Jesus coloca aqui para o fariseu. Você acha que você deve pouco? Meu filho, você está enganado. Não há condição de você mesmo pagar o preço do seu pecado. Então, diante de Deus, o fariseu ou essa mulher da cidade pecadora, provavelmente uma prostituta, os dois estão na mesma condição. Os dois estão com uma dívida impagável diante de Deus. Então essa que é a lógica que Jesus coloca aqui para o fariseu, e por isso ele muda o foco, né? Aí depois, porque aí a pergunta dele é: quem você acha que amou mais esse credor? E aí o fariseu, né? O fariseu responde, né, que de fato foi aquele a quem mais foi perdoado. E aí Jesus então muda o foco aqui para essa questão do amor, né? Porque o que Jesus estava esperando aqui era essa resposta de amor a esse perdão que ele estava ali, o próprio Jesus, né, era a garantia desse perdão. O Jesus como Messias, como diz o João Batista, né, nós estamos aqui nesse contexto em que os discípulos do João Batista vêm falar com Jesus. O próprio João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tanto o fariseu quanto a mulher estavam ali diante desse que era a condição do próprio perdão. Então, o perdão aqui não estava em jogo. Ou seja, o que eu devo fazer para ser perdoado? Eles estavam diante do perdoador, daquele que era o preço que estava sendo oferecido para garantir o perdão. Eles estavam diante do perdão. O que Jesus requeria deles, então, era a resposta a esse perdão que já estava garantido. É isso que Jesus requeria deles. Era isso que Jesus requeria deles, né? Porque se o preço do pecado é muito alto, não é? Porque aquele que foi ofendido é gigantesco, é algo além do nosso imaginável. Então, por isso, não, essa ofensa não tem como ser paga. Então, por isso aqui que fala que nenhum dos devedores tinha condição de pagar, mas o preço oferecido, né, por essa dívida também era muito maior do que a própria dívida, na verdade, né? Porque o próprio Filho de Deus, né? O próprio Filho de Deus foi oferecido para pagar esse preço. Lá na primeira carta de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, é um texto que eu gosto bastante, né? Quando Pedro diz lá, né? Não foi por coisas banais, digamos assim, não é essa palavra que usa o texto, né? Mas não foi por coisas banais como prata, ouro, que foi pago o resgate de vocês, né? Não foi por isso, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então veja como que Pedro coloca essa questão do sangue de Cristo derramado para perdoar os nossos pecados, né? É um preço tão grandioso que ele já tinha efeito, ele já surtia efeito antes da fundação do mundo, né? Para quem já estava aqui mais tempo, lembra de eu pregar sobre esse texto aqui, né? Na lógica de que na mente de Cristo, né, no plano de Deus, melhor dizendo, na mente de Deus, né, na Trindade, na mente da Trindade, o preço já tinha sido pago antes da fundação do mundo, né? Então, no momento aqui da eternidade, Deus decidiu criar o universo e, num acordo ali entre as três pessoas da Trindade, Cristo já havia sido escolhido para morrer, para pagar o preço do pecado. Então, quando Adão e Eva caiu, quando Adão e Eva já pecou, eles já foram perdoados no sangue de Cristo, né? É isso que Pedro diz, né? O sangue com efeito, ou seja, já surtia efeito antes da fundação do mundo. Então, o que foi pago pelo pecado já está ali rendendo juros, juros e juros, de forma que o perdão já está garantido, né?
Então imagina aqui, só mais uma ilustração, para essa questão ficar clara, né? Então meu pai tem uma casa aqui no São Domingos, aqui de frente para a caixa d'água ali da Saneágua ali, né? Então assim, mas assim, casa aqui nessa região, a não ser que você faça uma mansão com piscina, não sei o quê, digamos assim, que não tem um preço tão grande assim, né? Então, vamos supor que ele põe a casa ali para vender, se não tão grande assim, a nível do mercado, mas para nós, né, que não tem dinheiro para comprar, continua sendo grande, né? Mas imagina que ele põe a casa dele ali para vender ali, sei lá, 170, 180 mil, né? Nessa faixa de preço aí. Tá. Mas aí um empresário aí, né, que está doido para comprar alguma coisa, quer abrir um negócio aí, um empresário cheio de dinheiro, chega lá no meu pai lá, meu pai nem está oferecendo, quer dizer, meu pai está pensando em vender a casa, mas ele nem anunciou, nem pôs placa ali para vender nada, aí chega o empresário, bate lá no portão dele e fala, eu quero comprar uma casa aqui, eu quero comprar um lote aqui nessa região, que eu quero abrir um negócio aí, te ofereço 3 milhões nessa casa, você quer vender? Eu acho que provavelmente ele vai vender, né? Eu imagino que sim. Então é mais ou menos isso, né? A morte de Cristo, né? Ela é, como diz a teologia reformada, ela é suficiente. Ela é completamente suficiente para pagar qualquer preço, para pagar o preço do seu pecado, né, do pecado de todos nós, do pecado de todo ser humano, dos seres humanos na história da humanidade. Ele é suficiente. A questão, por que aí não vamos entrar nessa questão, né? Já a morte foi só para os eleitos, não vou entrar nessa discussão aqui e tal. Mas a questão é que o sangue de Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Então é nessa lógica aqui que Jesus coloca a questão do perdão, né? Ele fala, vocês estão diante do perdoador, vocês estão diante do preço pago pelo pecado. Então não é essa questão aqui que eu quero entrar. É isso mais ou menos isso que ele diz nessa discussão teológica aqui com o fariseu, né? Agora eu quero saber qual que é a reação de vocês ao estar diante do perdão. O perdão está aqui na frente de vocês, né? Qual é a atitude, qual que é a reação de vocês ao serem, né, como diz lá tem um título de um livro do C.S. Lewis, né? Surpreendido pela graça, né? Em algumas traduções fala surpreendido pela alegria, né? Mas eu acho que o termo mais interessante é surpreendido pela graça, né? Eles estão ali diante dessa prova da graça. Eles estão diante do perdão ali. Então, qual deve ser a atitude? Qual deve ser a reação, né? E aí, nesse ponto, né, as coisas se invertem. Então, na lógica do fariseu, quando ele está pensando nessa coisa de quem pode ser perdoado ou não pode ser perdoado, nessa lógica parece que ele está numa melhor condição do que aquela mulher da cidade pecadora. Mas nessa outra lógica aqui, Jesus inverte completamente. Quando ele fala, a pergunta aqui é quem ama mais, não é mais de quem pode ou não pode ser perdoado, porque eles estão ali diante do perdão, né? Eles estão de cara a cara com esse, digamos assim, com essa própria manifestação da graça, com essa própria manifestação do perdão. E aí ele muda, né? Então, termina a parábola aqui já, e ele começa aqui falando das atitudes do fariseu e das atitudes da mulher, né? Enquanto o fariseu estava ali para julgar Jesus, porque o fariseu sequer ofereceu água para lavar os pés de Jesus, a mulher foi ali, né, reconhecendo que ela era pecadora. Ela sabia que era pecadora. E ela se coloca diante de Jesus ali, reconhecendo o seu lugar de pecadora. E ela só quer então receber de Jesus essa graça, receber de Jesus esse perdão. E por isso, né, uma vez que nós somos encontrados, né, por essa grandiosidade, que é o fato de que Cristo morreu, né, para cobrir todos os nossos pecados, a única atitude correta diante disso é gratidão e amor. É gratidão e amor. E é essa atitude que ela tem e que os fariseus não têm, né? É por isso que aqui no verso 47 diz, por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados,
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A questão aqui, Jesus coloca, né, é que o perdão é efetivo para quem aprende a amar. Porque não é assim que Jesus resume a lei, né? Os fariseus se consideravam os guardiões da lei, né? Os detentores dos oráculos de Deus, né? Como é um termo que o apóstolo Paulo fala em relação aos judeus, né? Mas Jesus resume a lei em 2 pontos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. E é esse amor, que é o verdadeiro cumprimento da lei, que essa mulher demonstra ali. Jesus diz, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E algo que não podia ser visto na vida do fariseu. Ele não amava nem a Deus, porque ele estava diante do próprio Deus, ali, da segunda pessoa da Trindade, né? O Emanuel, a palavra encarnada, e ele estava ali achando tropeços para julgar Jesus, procurando achar motivos de tropeço para levar Jesus, e ele nem sequer amou o seu próximo, né? Porque ele estava ali olhando para aquela mulher. Olha o que ele diz sobre ela aí também, né? Verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, né, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele estava ali julgando Jesus e julgando a mulher, né? Então, ele não sabia o que era o verdadeiro amor. Ele não sabia amar. Ele não demonstrou amor, ele nem diante do próprio Deus que estava diante dele, e nem a essa mulher. Então, no fundo, ele era um descumpridor da lei. Ele não tinha entendido o verdadeiro sentido da lei. Não é? Quando Jesus, aqui no contexto, aqui, responde os discípulos de João, né? E ele cita Isaías, né? O contexto lá de Isaías é justamente esse contexto do verdadeiro entendimento da lei, né? Isaías condena o povo de Israel várias vezes, né? E a frase que sintetiza essa condenação de Isaías ao cumprimento da lei do povo de Israel é quando ele diz lá, né? Misericórdia quero e não holocaustos, né? O povo continuava fazendo os sacrifícios, mas não havia amor no coração deles uns pelos outros, né? Então, quando Jesus diz aqui, não, os coxos andam, os cegos veem, né? Aqui fala também os espíritos malignos que ele expulsou, né? Os leprosos são purificados, né? Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Ou seja, Jesus estava exercendo atos de misericórdia. Ele, como Messias, estava ali exercendo atos de misericórdia. Algo que não existia no coração desse fariseu, né? E é nesse ponto aqui, então, que eu quero fazer uma breve relação aqui, né? Que meu tempo agora vai acabar aqui. Lá com a parábola do bom samaritano, né? Porque a parábola do bom samaritano, ela entra mais ou menos no mesmo contexto. Aqui, né? É esse fariseu, é um fariseu aqui que quer pôr Jesus à prova. Lá na parábola do bom samaritano, capítulo 10, nós temos a mesma lógica, né? Lá no capítulo 10, verso 25, lá diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, novamente, alguém do mesmo, da mesma convívio social aqui, digamos assim, de um fariseu, né? Ele vai tentar colocar Jesus à prova. E ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E também temos aqui o mesmo contexto que, de certa forma, a mesma temática, né? Porque aqui Jesus começa tratando essa questão do perdão, quem é perdoado, quem não é perdoado, digamos assim. E lá na parábola do bom samaritano, a pergunta é, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, nós estamos aqui mais ou menos no mesmo contexto. E
Jesus pergunta lá na parábola do bom samaritano, pergunta para o intérprete da lei, como que você interpreta a lei em relação a isso? Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que dá a entender que esse resumo da lei que Jesus faz não é, digamos assim, original de Jesus, né? Ele já existia lá nas escolas rabínicas, né? Nas escolas rabínicas havia duas grandes escolas rabínicas de interpretação da lei, que era a escola Hillel e a escola Shammai, né? O apóstolo Paulo, inclusive, foi ensinado pela escola Hillel lá, que era de quem o Gamaliel, né? Foi um discípulo. E então havia essas duas escolas rabínicas, então já tinha esse entendimento sobre a lei, que o cumprimento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E aquele intérprete da lei cita esse mesmo entendimento. Jesus fala para ele, então beleza, faz isso e tá ok. Mas aí ele pergunta, tá, mas quem é o meu próximo? Ou seja, ele tenta se justificar, porque no fundo ele sabia que ele não estava amando os seus semelhantes, não estava amando o seu próximo. E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, né? Essa questão, então, né, é que essa questão do amor, de amar a Deus, esse intérprete da lei, ele entendia que ele amava a Deus, mesmo não estando amando o próximo. Está vendo? Qual que era o entendimento dele? Não, ele amava a Deus. O problema que ele quer saber é quem que é o meu próximo? Quem é o meu próximo que eu devo amar? O que ele esperava de Jesus? Os judeus tinham uma listinha ali, né? Quem que eles deveriam amar, quem que eles deveriam exercer atos de misericórdia. Então, geralmente era, né? Eram pessoas mais próximas da família. E aí depois, né, digamos assim, os próprios judeus. Então eles achavam que eles não tinham obrigação, de maneira alguma, em amar qualquer estrangeiro. Estrangeiro a gente não ama, né? Não tem. E aí, com o passar do tempo, eles reduziram isso mais, né? Então, geralmente, eles tinham que exercer atos de misericórdia, eles tinham que cuidar da viúva do irmão. Então, algumas coisas assim, muito específicas em relação à própria família. Então, quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, o que ele esperava era isso, era uma lista de quem ele deveria amar. Então, fora dessa lista, eu excluo todos os outros. Era assim que os judeus entendiam essa questão, né? Então, em algumas escolas rabínicas lá, eles faziam essas listas, né, de quem deveria amar. E aí Jesus vai e mostra um samaritano que é completamente fora de qualquer lista, né? E tal, e demonstra o contrário. Ele demonstra o samaritano exercendo amor sobre a vida de um judeu, né? Naquela parábola. Então, a questão colocada aqui por Jesus é essa, que a verdadeira reação ao perdão que já nos foi oferecido em Cristo, né? É que, primeiramente, nós devemos aceitar o perdão, no sentido de reconhecer que somos pecadores. E então, reconhecer que necessitamos do perdão, algo que o fariseu não tinha, né, ou seja, é essa ideia de que nós temos que entregar as nossas vidas na mão de Cristo, saber que tudo que deveria ser feito pelo preço do nosso pecado foi feito em Cristo. E agora, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, como diz lá o apóstolo Paulo. Então, essa que é a primeira questão que o fariseu não tinha, né? E a segunda questão é que a reação a esse perdão oferecido deve ser o amar a Deus e o amar ao próximo como a mim mesmo. Só que o amar a Deus, né, eu vou fazer uma citação apócrifa aqui, né? Digamos, como tem uma música do Titãs, né, o grupo Titãs, né, que diz assim: não existe amor, apenas prova de amor. E por mais que não seja uma música evangélica, biblicamente está bastante correta, né? Porque a Bíblia nos diz que Deus nos provou, né, o seu amor, né? Pelo fato de que nós ainda éramos pecadores, né? E Deus nos amou e entregou o seu Filho em nosso lugar para pagar o preço desse pecado. Então, Deus não chegou e falou para a gente no primeiro momento que, eu te amo. Deus não veio aqui falar para a gente, eu te amo, né? Não tem muito aquela
aquela tirada evangelística, né? Você chegar para alguém e falar, Jesus te ama. Eu não estou criticando isso, não tem problema nenhum com isso. Mas não foi assim que Deus fez. Deus não chegou para a gente, apareceu, né? E falou, eu te amo. Mas não, Deus desde a eternidade entregou o seu próprio Filho para pagar o preço pelo nosso pecado. O amor de Deus foi provado com um ato grandioso, com uma ação grandiosa. Então, desde o início, Deus provou o seu amor entregando o seu próprio Filho. E o nosso amor a Deus, né? Isso não sou eu que estou falando, quem fala é o apóstolo João, né? Lá na primeira carta de João, capítulo 4, do 7 ao 12, né? Depois o 20 e o 21, ele diz justamente isso, né? Quando ele diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu irmão é mentiroso. O apóstolo João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos e não amar ao nosso irmão que está ao nosso lado. Isso está lá em 1 João capítulo 4. Pode ler todo o capítulo, mas principalmente ali do versículo 7 ao 12, e depois o 20 e o 21, quando tem essa parte que ele fala, não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos ao nosso irmão que está do nosso lado. Então, o amor do fariseu não podia ser encontrado. Jesus não conseguia ver esse amor na vida do fariseu, por Deus, porque ele não amava o seu próximo. Ele estava ali julgando o próprio Jesus, ele estava ali julgando essa mulher. Só para deixar isso mais claro, o fato da mulher estar na casa do fariseu ali não quer dizer nada, entendeu? Não é que ele aceitou ela ali no seu meio para participar desse banquete. Isso era meramente uma questão social, eram regras sociais. Então, quando um fariseu, né, que provavelmente era reconhecido naquela cidade, provavelmente era um dos maiores dos fariseus daquela cidade de Naim, então, quando ele dá esse banquete para receber esse mestre, as portas da casa dele ficavam abertas, todas as portas, então, a porta da frente, a porta do fundo, a porta da lateral, todas as portas da casa ficavam abertas para quem quisesse entrar, entrasse e participar do banquete. Isso era uma regra social. Então, o fato de que essa mulher estava ali participando do banquete não quer dizer nada de que ele demonstrou amor, de que ele recebeu essa mulher pecadora no seu meio, não tem nada a ver. Era simplesmente uma imposição social, é assim que funcionavam as coisas, né? Porque a verdadeira atitude dele a gente percebe aqui, né? Quando ele julga essa mulher e fala, se este fora profeta, saberia quem e qual é essa mulher que beija os seus pés. Então, o que podemos tirar dessa lógica aqui, dessa parábola, né, e desse texto como um todo, né, que não é só a parábola, né, é que, principalmente, né, primeiro que o perdão já foi nos oferecido, né, o perdão é pela graça, é pela morte de Cristo Jesus, mas que o perdão se efetiva nas nossas vidas, e nós podemos ver os frutos, né, desse perdão de Deus, dessa graça de Deus na nossa vida, quando nós amamos uns aos outros. E assim demonstramos o nosso amor a Deus e também o amor de Deus por todos os outros, né? Amém? Então, que possamos ter aprendido hoje, né, um pouco com essa parábola aqui, sobre essa questão dessa relação entre perdão e amor, né? Porque o perdão de Deus para conosco é a prova do amor de Deus para conosco. Então, da mesma maneira, nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Amém?